Sou secretária-geral do Conselho Internacional de Educação de Adultos em Montevidéu. Venho da Sérvia, país que fazia parte da Iugoslávia. Vocês devem saber um pouco sobre isso. Represento agora a sociedade civil, uma das maiores sociedades organizadas de conceito da educação de adultos. O Conceito Internacional da Educação de Adultos foi parte da Conferência de Belém em 2009 e foi muito importante para a sociedade civil e também para toda a comunidade da educação de adultos. Eu era, naquela época, membro da Delegação Nacional da Sérvia e eu me lembro que nós tivemos um papel muito importante na nossa região, o leste e sul europeu, mas também em toda a Europa, por que não dizer em todo o mundo? As expectativas eram muito altas. E eu era membro do Comitê de Relatoria do Marco de Ação de Belém. E ainda me lembro como lutamos por todas as frases e todas as palavras neste documento, porque era tão importante. Nós sabíamos que seria a fonte principal de orientação para os próximos 15 anos. E, de fato, nós desenvolvemos um documento que, ao meu parecer, é bom. As expectativas eram muito altas. Houveram algumas críticas, mas nós estávamos cientes de que os tempos mudaram e nós não poderíamos usar a agenda de Hamburgo para o futuro. Então foi o melhor que a comunidade de educação de adultos poderia oferecer ao mundo nessa altura. Voltando para a Sérvia, depois da conferência, estávamos, claro, muito ocupados pensando na implementação. Eu diria que o Marco de Ação de Belém não é necessariamente um documento bom ou ruim. Depende do que é feito dele, de como o usamos. E nós fizemos o melhor possível para usá-lo. Claro que os desafios são sempre o comprometimento político e os recursos. Este sempre é o caso, este sempre é o problema. Mas nós usamos o Marco de Ação de Belém como uma espécie de orientação para planejar as atividades políticas, as reformas na educação de adultos, e apesar dos recursos limitados e dos problemas políticos, eu ainda penso que usamos para um bom propósito, para mudar e melhorar a nossa educação de adultos. Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram muito importantes. Foi a primeira agenda global em que todo mundo concordou. Foi de suma importância. Claro que foi expressão daquele tempo. O entusiasmo que tínhamos naquela altura foi só para lembrar, antes da grande crise financeira que enfrentamos mais tarde. Mas eu também devo dizer, do ponto de vista da educação de adultos, que nós falhamos. Nós falhamos muito. Na maioria, o nosso apoio aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio era retórico e os governos não estavam, de fato, comprometidos. Uma medida de comprometimento poderia ser também os recursos que foram usados e o investimento para a implementação dos do Milênio. O que eu receio é que nós não fizemos a análise correta sobre em que falhamos em muito dos objetivos do milênio quando começamos a criar os objetivos de desenvolvimento sustentável. O que vemos agora com os objetivos de desenvolvimento sustentável é que há menos comprometimento político. Não há grandes jogadores e nem grandes promessas como as quais tivemos nos objetivos do milênio e ainda menos recursos. Receio que enfrentaremos muito em breve o problema da implementação e por essa escassez e pelas nossas falhas em analisar corretamente os objetivos do milênio. Os tempos são mais difíceis e nós temos mais problemas, mais guerras, há uma crise financeira, cortes sendo feitos em toda parte. Existem problemas relacionados à mudança de clima, problemas individuais, etc. Estamos enfrentando mais problemas e não estamos prontos para investir mais, nem sequer para investir o tanto que investimos nos objetivos do milênio. Então, por um lado, eu estou muito feliz pelos objetivos de desenvolvimento sustentável. Esta é a primeira agenda verdadeiramente global para o Norte e o Sul, que é o que faz a diferença se comparando com os objetivos do milênio. Mas, por outro lado, estamos enfrentando os desafios de implementação.
Acredito que a Confinteia mais 6 é um instrumento muito poderoso. Novamente, é um instrumento em que não trabalhamos por você. Você tem que usar, você tem que fazer funcionar. Este é o melhor instrumento que temos na educação de adultos. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável contêm a educação de adultos, mas é muito marginalizada. Eles incluíram no Objetivo 4 na educação ao longo da vida, mas não é o suficiente. E não há uma conscientização do papel da educação de jovens e adultos sobre um objetivo de desenvolvimento sustentável, o que chamamos de abordagem intersetorial. Isso está fazendo falta. Essa é a razão pela qual eu acredito que o acompanhamento da Confinteia mais 6, no processo da Confinteia, é o melhor instrumento que temos para promover a educação de jovens e adultos, para promover a ideia da educação de adultos como um direito humano, para promover as possibilidades e o poder que a educação de adultos tem na implementação de outros objetivos e o melhor objetivo para cumprir o que prometemos e com o que escrevemos no Marco de Ação de Belém. Existem diferentes escolas e diferentes opções quando se fala de educação de adultos e educação profissional. Eu pertenço aos que pensam que não deveria haver separação. Para mim, educação de adultos é um termo mais abrangente, que inclui todos os diferentes tipos de educação e aprendizado de adultos. Pode ser alfabetização, pode ser educação em geral, educação cívica, mas também educação profissional e técnica. Eu acredito que adultos têm o direito à alfabetização, educação básica, civil e também técnica e profissional. Não apenas quando eles têm 18, 20 ou 24 anos, mas também mais tarde. Desenvolvimento profissional constante. Para mim, estas áreas pertencentes à educação de adultos são muito importantes. A educação de adultos tem o papel de melhorar as oportunidades de aprendizado para adultos em todas essas áreas. Não há prioridades, como, por exemplo, a alfabetização é mais ou menos importante, a educação profissional é mais ou menos importante. Existem distinções, mas são artificiais. Educação de adultos deve cobrir todas essas áreas e tentar trazer as melhores oportunidades de aprendizado para adultos de todas as idades, em todos os campos. A educação de adultos é, primeiro de tudo, um direito humano. Isso é um conceito básico para mim. É algo que eu realmente acredito. O direito de todas as pessoas a aprender e se educar durante a vida. Por outro lado, a educação de adultos é a pré-condição para praticar todos os outros direitos. Existe o direito, por exemplo, de trabalhar e outros direitos. Outras coisas que você não consegue fazer se, primeiramente, você não tiver certo nível de educação. Então, isso é uma pré-condição para os outros direitos. E também uma pré-condição para realizar algumas outras aspirações na vida. Neste sentido, a educação de adultos em si é um direito humano, mas olhando para os outros direitos, todo o conjunto dos outros direitos humanos. E eu acredito que ao menos a alfabetização e a educação básica o sejam. Eu também diria que a educação de adultos, em geral, é o ponto de partida, a entrada para a área de direitos humanos. Essa é uma pergunta traiçoeira. Existem várias discussões sobre educação de adultos e educação ao longo da vida. Esses últimos 2 dias, aqui em Brasília, passamos várias horas, todas as noites, discutindo sobre isso, formalmente e informalmente. E existem diferentes opiniões sobre o assunto. Eu acho que a educação ao longo da vida é uma filosofia, é uma concepção, é uma ideia que seres humanos são capazes de aprender desde o princípio até o final de suas vidas. A educação ao longo da vida é o que está sustentando isso, que está expressando da melhor maneira essa possibilidade dos seres humanos. E claro, esta ideia está insinuando que deveriam haver oportunidades de aprendizagem para todo ser humano,
do começo ao fim de suas vidas. A educação de adultos é, para mim, uma parte prática. A educação ao longo da vida é uma abordagem filosófica, uma concepção. E a educação de adultos faz parte da realidade, da prática real da educação, que começa na infância, continua na educação de jovens, na educação de adultos, até a educação de idosos. Eu não misturaria os dois. Educação ao longo da vida é a ideia que cobre todas essas idades. Mas a educação de adultos é a prática. Nós vemos essa mistura em diferentes políticas, mas não são a mesma coisa. Educação ao longo da vida se trata de todos os grupos de idade, e a educação de adultos é uma parte prática que lida com adultos, jovens e idosos. Eu poderia dar uma resposta rápida e uma muito sensível, falando de tudo que poderia ser feito para melhorar a educação de adultos e aumentar as oportunidades que deveriam ser dadas a adultos em todos os variados campos. Claro que em todos os campos existem coisas que poderiam ser feitas. E eu mencionei alfabetização, educação em geral, cívica, técnica vocacional, etc. Mas, de maneira geral, no nível global, eu direi duas coisas necessárias. Primeiro é comprometimento político. Quando eu digo isso, não quero dizer retoricamente ou assinar documentos, mas realmente fazer algo. Comprometimento político para agir, para dar oportunidades de aprendizado. A propósito, essa conferência organizada pelo governo do Brasil e o Ministério da Educação é, para mim, uma prova do comprometimento do governo e do Ministério e que eles falam sério quando falam de melhorias nas oportunidades de educação para adultos. A outra coisa são os recursos. Todas as boas intenções são boas, mas não ajudam se não houver investimento. E gostaria de frisar que sou bastante contra estas prioridades artificiais, como, por exemplo, não podemos investir na educação de adultos porque as crianças são prioridade. Então, precisamos de novas estratégias. Precisamos falar de alfabetização feminina, por exemplo, de educação comunitária e de incluir a todos, porque é inseparável em nossa sociedade. Crianças, jovens e adultos vivem juntos e deveria haver um novo modo de agir. Os pesquisadores nos ofereceram novos modelos e eu acho que deveríamos estar abertos a isso e assim poderíamos também usar nossos recursos da melhor maneira.